Nós estamos na série de exposições no livro de Atos. E hoje vamos dar prosseguimento. Capítulo 2, Bianca, do versículo 14 até o 41. E à medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 2, dos versos 14 até o 41. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como bem sabem, esse homem foi entregue por propósito determinado, presciência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens, transgressores da lei, o mataram, pregando na cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi disse: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no Hades, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que faria um dos seus descendentes assentar no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no Hades, nem seu corpo sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Portanto, que todo Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Amém.
Obrigado, Santo Deus, pela leitura dessa palavra. E a partir desse momento, Deus, pedimos que Teu Santo Espírito abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que essas não sejam apenas palavras jogadas ao vento, Deus, mas que ela entre em nossos corações e faça uma profunda transformação, Deus, de tal modo que ninguém saia dessa igreja hoje da mesma forma como entrou. Sê conosco nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. Nós começamos essa série de exposições falando sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Nós vimos que no capítulo 1 do livro de Atos, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, versículo 4, fiquem em Jerusalém, esperem pela promessa que o meu Pai falou por meu intermédio. Esse mesmo Jesus disse, versículo 8 do capítulo 1, e vocês receberão poder vindo do alto, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqueles homens e mulheres ficaram em um determinado lugar chamado cenáculo, e eles passaram, meus irmãos, 10 dias orando ininterruptamente, em unanimidade, orando pela vinda, pela descida do Espírito Santo. O Senhor Jesus já havia dito, é necessário que eu vá, e se eu for, eu enviarei o Espírito Santo. E domingo passado nós vimos que, de fato, isso aconteceu. Em um dia de domingo, assim como esse que nós estamos hoje, o dia que Deus escolheu e separou para que Ele fosse adorado, para que Ele fosse cultuado, o mesmo dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que foi no domingo, assim também, 50 dias depois, ou melhor, alguns dias depois, num domingo, no dia de Pentecostes, Jesus cumpriu a sua promessa e Ele enviou o Espírito Santo. E diz a Bíblia, meus irmãos, que o Espírito Santo, quando veio sobre aqueles 120 homens e mulheres, foi como o som de um vento muito forte. Algo semelhante a línguas de fogo se repartiram, e sobre a cabeça de cada um daqueles discípulos de Jesus estava algo muito parecido como uma língua de fogo. E aqueles homens começaram a falar em outras línguas, a ponto de todas aquelas pessoas que vieram de várias outras cidades ficarem impactadas. Como é que pode galileus, homens de pouca instrução, falando em diversos idiomas? E isso provocou um impacto, meus irmãos, naquelas pessoas, a ponto delas ficarem se perguntando, será que isso é verdade mesmo? Esses homens galileus, como é que pode isso? Simples pescadores, homens com pouca instrução, pouca escolaridade, como esses homens estão procedendo desse jeito? Alguns ficaram maravilhados, mas outros ficaram zombando, dizendo, esses galileus estão bêbados. Eles estão provocando esse tumulto porque eles não sabem muito bem o que estão fazendo. Mas aí, meus irmãos, diante de uma situação como essa, diante de homens que estavam cheios do Espírito Santo, porque essa fora a promessa de Jesus, e vocês receberão poder vindos do alto, e vocês serão batizados no Espírito Santo, e vocês receberão dons do Espírito. Mas aquelas pessoas que não entenderam muito bem ou duvidaram, porque nunca isso fora dito antes. Mas agora se levanta Pedro, meus irmãos, o apóstolo Pedro. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele toma a dianteira da situação. E ele começa dizendo, não, meus amigos, é apenas 9 horas da manhã. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando.
O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia que data do Antigo Testamento. O profeta Joel, lá no capítulo 2, ele já havia dito isso, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Santo Espírito sobre todos os povos. Esse mesmo profeta Joel disse que os jovens, os filhos e as filhas, os idosos, até mesmo os servos e servas seriam batizados pelo Espírito Santo e eles profetizariam. E o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é exatamente isso. E Pedro se levanta com autoridade, meus irmãos, dada pelo Espírito Santo de Deus, porque só pode ter essa autoridade quem é batizado pelo Espírito Santo. E nesse momento Pedro diz: não, vocês estão equivocados. Esses homens não estão bêbados, muito pelo contrário, eles estão cheios do Espírito Santo, e eles estão falando com autoridade. Ah, meus irmãos, a profecia que estava se cumprindo aqui, a mesma que Jesus havia dito: e vocês verão, eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês, e vocês terão autoridade e poder. O profeta Joel disse que o Espírito Santo seria derramado sobre todos os povos, mas nós precisamos entender que todos os povos, será que é todo mundo? Será que essa é uma profecia universal? Meus irmãos, nós cremos que essa mensagem foi para os escolhidos de Deus, e eu creio que se você está escutando aqui nessa noite é porque você também foi escolhido e separado por Deus antes da fundação do mundo. Mas essa mensagem, meus irmãos, é para todos quantos ouvirem essa mensagem e crerem nessa mensagem. E deixa eu dizer um negócio a você: Deus, Ele não faz distinção de pessoas. Deus, Ele não faz separação de pessoas. Ele disse aqui, olha, vai ser para seus filhos e suas filhas. Tanto faz ser homem ou mulher. Vai ser para os jovens, vai ser para os idosos também. Deus não faz separação de pessoas por idade. Deus ama a todos indistintamente. Deus também não faz separação de classe social, meus irmãos. Ele disse que também seria para os servos e para as servas. Deus não faz separação, nem de classe social, nem de cor, nem de tamanho, nem de poder aquisitivo, nem de grau de escolaridade, nem se você é alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio. Deus não está preocupado com o seu corpo, Deus está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado com a sua vida. E Pedro, nesse momento, ele diz: olha, o que vocês estão vendo aqui é o derramamento do Espírito Santo de Deus. E meus queridos irmãos, deixa eu dizer também outro detalhezinho para vocês. Essas pessoas estavam vendo um verdadeiro milagre, algo que só aconteceu uma vez na história e nunca mais vai se repetir. O Espírito Santo já foi derramado, ele não vai ser derramado de novo. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, e não precisa que ele faça isso novamente, porque o sacrifício dele foi perfeito e definitivo. Mas a partir deste momento, Pedro começa a pregar, meus irmãos. E se por um lado nós vamos ver que pelo milagre, às vezes, nem sempre as pessoas vão ser convertidas pela pregação da palavra, meus irmãos. Pode ter certeza que sim. Porque quem convence não é o homem, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então o que nós vamos ver a partir deste momento é uma pregação poderosa do apóstolo Pedro, meus irmãos. E eu queria que você ficasse muito atento, porque essa pregação de Pedro serve para ele, mas serve para cada um de nós também. Você quer evangelizar uma pessoa, você quer discipular uma pessoa, Pedro está nos dando nesse texto, nesse momento, na sua mensagem, todas as ferramentas, todos os meios que nós precisamos para falar para as pessoas quem é o único e suficiente Deus para nossas vidas.
A mensagem de Pedro, meus irmãos, ela só tinha um foco, só tinha uma pessoa. E que pessoa era essa? Jesus Cristo. Porque a nossa pregação, meus irmãos, minhas irmãs, ela precisa ser cristocêntrica. Jesus precisa estar no centro da nossa mensagem. Jesus precisa estar no centro das nossas vidas. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. E quando nós nos deparamos com essa pregação de Pedro, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia aí, versículo 22. Pedro começa a falar sobre a vida e sobre a obra de Jesus. Ele começa dizendo: israelitas, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus através de milagres, sinais que Deus realizou através da vida dele. O que Pedro está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, é sobre a vida e sobre a obra de Jesus. Quem era Jesus? O Filho de Deus, que foi aprovado por Deus em suas atitudes, em seus gestos, em seus milagres, em suas palavras. E meus irmãos, preste atenção, muitas pessoas não creram, talvez, em Jesus, quando ele se dizia Filho de Deus, e ele é Filho de Deus. Mas as pessoas passaram a crer através dos milagres que Jesus fazia. Quando ele ressuscitou Lázaro, por exemplo, ele esperou até o 4º dia. E aqueles judeus nunca viram antes uma pessoa ser ressuscitada depois do 3º dia. E quem é a única pessoa que podia fazer isso? O próprio Deus. E quando Jesus ressuscita Lázaro no 4º dia, é como se ele estivesse dizendo: ei, eu sou o próprio Deus, eu tenho poder para fazer isso. Quando Jesus transformou água em vinho, quando Jesus acalmou a tempestade, quando ele ressuscitou mortos, quando ele expulsou demônios, quando ele fez surdos ouvirem, mudos falarem, quando ele fez paralíticos andarem, ele estava provando através dos seus sinais, dos seus milagres, que ele era o próprio Deus encarnado. Ele era o próprio Deus encarnado. Mas Pedro continua dizendo: olha, esse homem, Jesus de Nazaré. Aí a gente para, meus irmãos. Ué, pastor, mas Jesus não nasceu em Belém? Por que Pedro chama ele de Jesus de Nazaré? Nós conhecemos a história, meus irmãos. Nós sabemos que depois que José e Maria levaram Jesus para Belém, aliás, ele nasceu em Belém, mas depois José teve um sonho e um anjo falou para ele para que ele fosse para o Egito. E ele passou uma temporada no Egito, até que o rei Herodes o Grande, que queria matar Jesus, e o seu filho, que depois também quis matá-lo, morressem. Então, nesse tempo, Jesus foi levado pelos seus pais para uma cidadezinha chamada Nazaré. Então agora nós entendemos por que Jesus era chamado de o Nazareno. E mais do que isso, você não vai encontrar no Antigo Testamento nenhuma referência que indique que Jesus seria um Nazareno, que ele cresceria em Nazaré. Mas então por que, meus irmãos, vai ter esse certo nome Nazaré? Quando nós pegamos no texto original, nós vamos ver esse nome Nazaré. A raiz desse nome, Diácono Davidson, vem da palavra Nézer, que significa broto. Isso indica que Jesus era aquele broto que cresceria com poder e autoridade, demonstrando que Jesus era o escolhido, ungido de Deus, que ele era o Senhor de todas as coisas, com todo o poder e autoridade, mas que ao mesmo tempo, crescendo em Nazaré, ele precisou se humilhar. Sabe por quê? Por minha causa e por sua causa, para perdoar o meu e o seu pecado. Por isso ele se humilhou, assumindo forma humana. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, o que Pedro está dizendo aqui, olha, esse homem, Jesus de Nazaré,
Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Filho do Deus Pai, aquele que tem todo o poder e autoridade para fazer o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser e com quem Ele quiser. Esse é Jesus. Depois Pedro agora vai para o versículo 23 e ele vai falar sobre a morte de Jesus. E ele vai dizer aí, olhe para a sua Bíblia, por favor, ele vai dizer, olha, tendo um pré-conhecimento e uma vontade de Deus, Jesus foi morto. Mas vocês, com a ajuda de homens perversos, crucificaram e mataram o Senhor Jesus. Meus irmãos, Pedro está lembrando para aquelas pessoas, e certamente para você e para mim nessa noite, que a morte de Jesus não foi algo acidental, não, estava previsto. Nós cremos que existe um ditado no meio cristão que diz que antes que o próprio Deus dissesse haja luz, ele já havia dito haja cruz. Porque precisava que Jesus fosse crucificado naquela cruz do Calvário. Era necessário que Jesus morresse, porque se ele não morresse, nós também não teríamos um futuro, uma esperança, uma vida eterna. Se ele não tomasse o nosso lugar naquele madeiro, nós continuaríamos debaixo da condenação do pecado. Portanto, meus irmãos, tranquilize seu coração. Porque não foi Pilatos que condenou Jesus. Não foram os fariseus que prepararam aquela armadilha. Não foram os sumos sacerdotes Anás e Caifás que sentenciaram Jesus. Não foi Judas que traiu Jesus. Mas foi da vontade de Deus que Jesus, o seu único filho, morresse. E por causa disso, porque Ele ama você incondicionalmente, foi necessário que o melhor que Deus tinha, que foi o seu único filho, morresse por você naquele madeiro. Mas se por um lado, meus irmãos, a soberania de Deus estava presente na crucificação de Jesus, por outro lado, havia também a responsabilidade humana. E Pedro disse: mas vocês, com a ajuda de homens perversos, crucificaram e mataram o meu Jesus. Nós precisamos ter em mente também, meus irmãos, que teve uma participação nossa sim, porque se nós não tivéssemos desobedecido a Deus, se nós não fôssemos miseráveis pecadores, se nós não tivéssemos afrontando a santidade de Deus, não precisaria que Jesus morresse naquele madeiro. Se os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não tivessem comido daquele fruto, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles não tivessem desobedecido a única ordem que Deus havia dado, Jesus não precisava ter sofrido tudo o que ele sofreu. Mas se fez necessário, meus irmãos. A morte de Jesus estava prevista nos planos e no decreto perpétuo e eterno de Deus. Mas se por um lado a morte estava prevista, a sua ressurreição também, louvado seja Deus. Leia aí, Daniel, por favor, versículo 24, meu irmão. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, o que era impossível que a morte o tivesse. Ao terceiro dia, quando o diabo achava que tinha vencido, quando os fariseus achavam que tinham derrotado os cristãos e o líder dos cristãos, quando aqueles soldados estavam comemorando aquele momento, quando os sacerdotes acharam que reinariam tranquilamente, ao terceiro dia, os discípulos de Jesus foram visitar aquele túmulo. Aquelas mulheres foram lá e quando elas se ajoelharam por debaixo daquela pedra, elas viram que aquele túmulo estava vazio, porque a morte não consegue deter o autor da vida, porque a morte não pode prender, a morte não pode segurar aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Jesus não tinha pecados,
E se o salário do pecado é a morte, então a morte nunca triunfaria sobre o nosso Senhor. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, Ele derrotou a morte, Ele venceu os nossos inimigos, Ele quebrou o aguilhão da morte, e agora as palavras do apóstolo Paulo fazem todo sentido. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque Jesus, Ele venceu a morte em nosso lugar. E porque Ele vive, meu irmão, minha irmã, eu e você podemos crer no amanhã, amém? Porque Ele vive, temor não há. E porque Ele vive, toda lágrima vai ser enxugada dos nossos rostos. Porque se Ele vive, e Ele vive de verdade, nós sabemos, nós temos a certeza de que a morte para nós não é o fim da linha. A morte para nós é somente uma transição, porque vai ser a partir deste momento onde nós vamos nos encontrar com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Morte para nós não é o fim, meus irmãos. E Pedro, ele embasa a sua palavra, ele embasa o seu discurso, a sua pregação em textos do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro, ele vai trazer de volta o Salmo 16 que nós fizemos a leitura na abertura do culto. Ele lembra, meus irmãos, do rei Davi, do grande rei Davi, tão conhecido por todos. Ele disse, Davi escreveu, Senhor, não permitas que o meu corpo apodreça, não permitas, ó Deus, que eu seja esquecido no túmulo. O grande problema, meus irmãos, é que Davi não podia estar falando dele. Esse mesmo Pedro disse, Davi morreu e o túmulo dele está ali ainda. Vocês podem visitar o túmulo dele, mas ele não poderia estar falando dele. Profeticamente, Davi estava falando do seu herdeiro que reinaria para todo sempre, e não era Salomão, era o próprio Senhor Jesus. É por isso que nós vamos encontrar aquele cego lá, Bartimeu, que estava à beira do caminho. E quando ele escutou Jesus passar com aquela caravana, e ele gritava a plenos pulmões, Jesus, filho de Davi. Então, meus irmãos, profeticamente no Salmo 16, Davi estava falando de Jesus Cristo, que não seria derrotado pela morte, e o túmulo não poderia prendê-lo, porque o autor da vida nunca seria derrotado pela morte. Nunca, jamais, em tempo algum. E porque ele ressuscitou, você pode deitar a sua cabeça no travesseiro todos os dias, ou todas as noites, sabendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você pode descansar o seu coração, meu irmão, minha irmã, porque se Jesus ressuscitou, e isso é incontestável, Poliana, se Ele ressuscitou, se nós que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós também ressuscitaremos no último dia. Nós também ressuscitaremos. Só que Pedro continua o seu discurso. Dos versículos 33 até o 35, Pedro agora vai falar da exaltação de Cristo. Ele vai dizer, olha meus amigos, meus irmãos, Jesus a quem vocês mataram, Ele ressuscitou, e Deus o exaltou e o colocou à sua direita. E foi Ele, Jesus, quem promoveu esse derramamento do Espírito Santo. Meus irmãos, eu acho isso tão precioso, porque a exaltação de Jesus foi muito preciosa. O apóstolo Paulo, inclusive, chega a dizer que Jesus foi exaltado sobremaneira, acima de todas as coisas, acima de tudo e acima de todos. Você já fez uma viagem de passar pelo menos o final de semana fora? E quando você chega em casa,
Para quem mora em casa, né? A primeira alegria que você tem é do seu cachorrinho pulando em cima de você. E o rabo parece um ventilador, e balançando para lá e para cá. Aquela festa da pílula, Alberto, quando você chegou de Belém e Luke te viu e correu para Lena. Oh, brincadeira, irmão. Ele fez festa com você. A primeira alegria é o cachorrinho que faz. Mas depois, quando você entra em casa, e às vezes tem aquela surpresa, né? O apartamento está todo escuro, e quando você abre a porta, que está aquele silêncio, e de repente começa aquela luz acesa, aquela gritaria, aquela alegria, aquela coisa tão bonita, e a gente se emociona, e a gente celebra aquele momento em família. Agora imagina, meu irmão, minha irmã, Jesus, que se levantou do seu alto e sublime trono para cumprir a missão que o próprio Pai lhe deu. E ele veio e passou 3 anos nessa terra, sofreu, foi rejeitado, foi humilhado, foi espancado, foi ignorado, foi zombado, foi crucificado, mas ele ressuscitou e ele retornou aos céus. Aí eu fico imaginando, Luiziane, eu fico imaginando os anjos celebrando, porque era o rei que estava voltando para se assentar novamente no seu trono. Era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, era o Rei da Glória que estava voltando para o seu lugar, com toda festa, com toda pompa, com toda alegria, com toda autoridade. Eu fico imaginando os anjos, os anciãos, os seres celestiais, aquele grande coral celestial, fazendo uma festa de boas-vindas para a chegada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E Jesus se assentando de volta à destra do Pai. E naquele momento, ele determinando que o Espírito Santo fosse derramado, o outro Consolador, para nos selar com o penhor do Espírito Santo, para nos batizar com o Espírito Santo, para nos dar poder e autoridade, para podermos ser as testemunhas de Jesus até os confins da terra, como nós estamos aqui nesse momento, pregando as Escrituras Sagradas e glorificando e magnificando o autor da vida. E finalmente, versículo 36, a última coisa que Pedro fala em seu discurso, ele está reconhecendo a soberania de Jesus Cristo. Leia aí, Daniel, por favor, versículo 36. Portanto, que todo Israel serve dele, esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Isso é majestoso demais, meus irmãos. Pedro está afirmando: aqueles a quem vocês crucificaram, aqueles a quem vocês mataram. Meu irmão, sabe o que eu acho massa em Pedro? É porque Pedro não era aquele politicamente correto que nós temos hoje, Davidson. Pedro não estava muito preocupado se ele ia agradar ou não as pessoas. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele falava com ousadia, ele falava com coragem, com determinação, porque a palavra de Deus precisa ser pregada desse jeito. Você precisa anunciar para as pessoas a verdade do Evangelho, e a verdade do Evangelho é uma só: Cristo Jesus, crucificado e ressurreto ao terceiro dia, e que subiu aos céus, e que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e que vai reinar para todo sempre, e um dia voltará para resgatar a sua igreja, que ele já comprou por alto preço, e com o preço do seu próprio sangue. E Pedro agora está dizendo: esse Jesus, Deus o fez Senhor e Rei. Mas não um rei qualquer,
o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Rei de todo o universo, o Deus soberano, o autor da criação. E Ele tem toda a terra como estrado dos seus pés. Que mensagem poderosa foi essa, meus irmãos? Que mensagem impactante foi essa? O que nós precisamos, meus irmãos, ouvir hoje é essa mensagem. O que nós precisamos, Flaviano, Lília, é usar essas mesmas ferramentas que Pedro usou. É falar sobre a vida e a obra de Jesus, falar sobre a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação e a sua soberania. Você já tem tudo o que você precisa para falar do reino de Deus para as pessoas. Você só precisa falar de Jesus, porque Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Senhor de todas as coisas. E você só precisa, entre aspas, falar para as pessoas de Jesus, de tudo o que Ele fez e o que Ele ainda há de fazer quando Ele vier julgar a tudo e a todos. Agora, diante de uma pregação poderosa, impactante como essa, meus irmãos, olhe novamente para a sua Bíblia, ou olhe aqui para a tela, versículo 37. Aquelas pessoas que ouviram essa pregação ficaram olhando para Pedro e para os outros apóstolos e começaram a se perguntar: e agora, o que é que nós precisamos fazer? Porque essa mensagem, meus irmãos, alcança o coração de todas as pessoas. Um pastor do passado chamado Jonathan Edwards, ele disse que nós, na nossa mensagem, na nossa pregação, nós precisamos ter luz na nossa mente e fogo no nosso coração. Mas você precisa pregar isso aqui com ousadia do Espírito Santo. Você precisa estar na plenitude do Espírito. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para que Deus te use, para que você alcance vidas, para que você ganhe vidas, almas para Jesus. Essa mensagem, ela é impactante para quem escuta. Certa feita, no ano de 1741, esse mesmo pastor, Jonathan Edwards, ele pregou na sua igreja uma das mensagens que repercutem até hoje. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Enquanto esse pastor pregava, meus irmãos, aquela multidão, aquelas centenas de pessoas que estavam dentro da igreja, ouvindo aquela mensagem, elas se agarravam nas cadeiras, elas se agarravam nas colunas da igreja, e elas olhavam umas para outras e se perguntavam: o que é que vai ser de nós agora? Estamos mortos, somos pecadores, e o que nós merecemos é a ira de Deus. A mensagem, meus irmãos, minhas irmãs, ela precisa entrar no coração das pessoas. E a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Ela jamais volta vazia. Deus quer que você abra a sua boca. Deus quer que você fale de Jesus para as pessoas. Não tenha medo não, se vão rejeitar você ou não. Não se preocupe com isso, porque quem vai convencer não é você, é o Espírito Santo de Deus. Mas Deus quer que você seja um semeador. Deus quer que você lance essa semente que é a palavra de Deus. Certamente vai alcançar corações. O que nós esperamos, meus irmãos, é que esses corações frutifiquem a 100 por 1, que deem muitos frutos. Mas esse convencimento não está sob o meu e sob o seu poder, está sob o poder de Deus. Mas precisa que eu e você anunciemos essa palavra. E em algum momento vocês vão escutar, quando estiverem falando de Jesus para as pessoas, quando elas forem impactadas por essa mensagem, elas vão perguntar para você: o que é que nós precisamos fazer então? E a sua resposta precisa ser a mesma de Pedro no versículo 38. Arrependam-se
dos seus pecados. Sejam batizados para a remissão de pecados e para que vocês recebam o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, a mensagem que vem sendo pregada desde os profetas do Antigo Testamento, passando pelos juízes, passando pelos reis, passando pelos profetas, passando pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus, vai correndo à igreja primitiva e até os dias de hoje. A mensagem é uma só: arrependam-se dos seus pecados. A igreja, meus irmãos, a igreja de Jesus, ela não precisa de jogo de luz na igreja. A igreja de Jesus não precisa de gelo seco. A igreja de Jesus não precisa de parede preta. A igreja de Jesus não precisa de uma mensagem baseada na psicologia. A mensagem de Jesus não precisa ser fundamentada em uma mensagem meramente emotiva. Não precisa de um coaching que trabalhe inteligência emocional, não. A mensagem que a igreja precisa pregar é arrependimento de pecados. Eu disse na escola bíblica hoje, e vou dizer agora novamente para quem não esteve lá: o amor de Deus é incondicional, mas o seu perdão não. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai receber o perdão da parte de Deus. Porque Deus é justo. Porque Deus, ele não passa por cima dos seus pecados. Porque Deus, ele não faria esse tipo de injustiça com o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, meus irmãos. Sem arrependimento de pecados, não vai acontecer remissão de pecados. O que Deus espera da minha parte e da sua parte é um arrependimento sincero. Essa é a mensagem que precisa ser anunciada hoje, nos 4 cantos. Não é teologia da prosperidade, não é cura e libertação, embora nós cremos nisso tudo. Não é somente o dom do Espírito, nós cremos nisso, meus irmãos. Mas o que vai conduzir você para o reino dos céus é um arrependimento sincero dos seus pecados e uma vida de santificação. Isso é que vai mudar a sua vida. É isso que vai garantir a sua salvação. E quando esse arrependimento sincero acontecer, próximo passo, você precisa ser batizado. Olha, de verdade, meus irmãos, minhas irmãs, eu não consigo entender até hoje, e olha que eu já vou para 42 anos de evangelho. Eu não consigo entender como é que uma pessoa reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador e não quer ser batizado nas águas. De verdade, eu tenho essa dificuldade, meus irmãos. Porque quando você é batizado nas águas, você está anunciando para o mundo todo que você está rejeitando esses prazeres do mundo, está reconhecendo que viver com Deus é incomparavelmente melhor. Reconhecer que a nossa vida só faz sentido se nós vivermos para glorificar o nome de Deus e nos alegrarmos nele. É para isso que nós fomos criados, para glorificar o nome de Deus e nos alegrarmos nele. E é a partir do seu arrependimento sincero que você é batizado, que você recebe uma nova vida em Cristo Jesus, que você é selado pelo Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito Santo que vai capacitar você com dons, poder e autoridade, para que você seja um arauto de Deus para esse mundo que tanto precisa ouvir essa mensagem.
Esse dom do Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, ao contrário do que algumas pessoas pensam, esses dons espirituais, eles não cessaram com os apóstolos. Nós não cremos nisso. Porque esse mesmo Pedro vai dizer: olha, esse dom não é somente para vocês não, é para os seus filhos e filhas e para todos quantos crerem nesta mensagem. Então ainda hoje, meus irmãos, nós cremos que os dons espirituais continuam atuando e agindo no meio da igreja, para a edificação do corpo de Cristo e para que pessoas recebam cura, para que pessoas recebam poder, para que pessoas sejam revestidas dessa autoridade, para que você continue fazendo obras maiores do que os nossos irmãos do passado fizeram. Isso nós cremos, meus irmãos. E finalmente, depois de uma mensagem como essa, o resultado não poderia ser diferente. Versículo 41, o texto, Pedro vai dizer: vocês precisam ser batizados. Depois de ouvir uma mensagem como essa, depois de se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados, vocês vão viver uma nova vida. E aquela mensagem foi tão impactante, meus irmãos, que quase 3.000 pessoas, Laura, Bianca, entregaram as suas vidas a Cristo. Que mensagem foi essa, meus irmãos? Mas essa mensagem que Pedro pregou é a mesma que eu e você podemos fazer todos os dias. Sabe como? Com todas as pessoas que Deus colocar em nosso caminho. São nossos vizinhos. E aí, Luciana conheceu mais alguns vizinhos do condomínio. Poliana também. Esses vizinhos, os colegas de trabalho, os nossos familiares, pessoas que muitas vezes nos causaram males, que nos fizeram sofrer, meus irmãos. Talvez por não conhecerem a mensagem da cruz. Talvez porque nunca se arrependeram dos seus pecados. Mas como crerão se não há quem pregue? Você precisa abrir sua boca. Se você é uma dessas pessoas que já se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, que já confessou a Cristo como sendo o seu único e suficiente Salvador, Deus está te convocando nessa noite para que você continue passando adiante essa mensagem que já vai durando mais de 2.000 anos. Que mensagem é essa, pastor? Que Jesus se esvaziou da sua glória, se levantou do seu alto e sublime trono, se humilhou a tal ponto de assumir uma forma semelhante a homem, de ser humilhado, escarnecido, rejeitado, abandonado, crucificado naquele madeiro, ter o seu corpo perfurado e sentir o seu sangue verter naquele monte Gólgota. Tudo isso por amor a quem um dia o rejeitou, a quem um dia virou as costas para ele. Mas ainda assim, o Senhor Jesus, nos seus últimos instantes, cheio de misericórdia e compaixão, ele ergueu sua cabeça para o alto e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, mas Jesus morreu por outras pessoas que ainda não ouviram essa mensagem, e elas só vão se arrepender dos seus pecados quando você abrir a sua boca e falar de Jesus para elas.
Essa é a missão que Deus deixou para os seus discípulos. E eu creio que nesse lugar só existem discípulos de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé.